E aqui foi um outro conceito que a gente viu na semana passada, mas depois, revendo a aula, eu fiquei com algumas dúvidas e fui perguntar para um amigo. Que a gente viu, né, que nas 3 zonas melhorava no Z1 resistência, no Z2 capacidade e no Z3 potência. E eu perguntei para ele, rapaz, mas qual é o conceito disso daí? A resistência, como a gente viu na semana passada, é até 80% do VO2 máximo. Ele vai ter como objetivo melhorar sua capacidade de ir mais longe, de durar mais tempo no exercício. Muitos conceitos nós temos problemas por conta da tradução do inglês para o português, como eu acabei de falar, né? Resistência é a capacidade de resistir por mais tempo. Então, a gente tem esses problemas de tradução. Não somente a intensidade é diferente, como o tempo de duração em cada um dessas zonas e um objetivo diferente. Então, por exemplo, Vitor, eu vou ficar 20 minutos a 80% do VO2 máximo. É capacidade ou é resistência? Prioriza pela intensidade. Se é até 80% do VO2 máximo, você está treinando a sua resistência. Mas aqui está falando que a duração é acima de 60 minutos. Mas a intensidade, ela direciona qual o objetivo do treinamento. Pode ser que essa pessoa não esteja adaptada a correr 60 minutos, está começando a treinar e está fazendo treino de 20 minutos. Então, entre intensidade e duração, observem sempre a intensidade. A intensidade vai determinar o tipo de treino que você está fazendo com a pessoa, muito mais do que a duração. Mas a Veronique Bilar escreveu esses 3 tipos, ela tem outros tipos de potência. Falei, vou passar para vocês também, mas que não nos interessa muito, porque fica muito acima dos 100%. E aí ela coloca resistência acima de 60 minutos de treino, até 80% do VO2 máximo, com o objetivo de melhorar o endurance, ou seja, a sua capacidade de permanecer mais tempo fazendo o exercício. Então, as rodadas, sabe que o treino longo. Qual o objetivo do treino longo? O que a gente viu de VO2 máximo, mas também tornar o seu músculo capaz de permanecer mais tempo fazendo o exercício. Não adianta eu só melhorar, fazer um treino de potência, vou aumentar o VO2 máximo da pessoa, mas ela não tem a capacidade de durar mais tempo fazendo aquele exercício. Então tem que fazer, como a gente já faz, vários tipos de treino para melhorar tudo que o atleta precisa. Porque o atleta de longa duração, ele precisa disso tudo. Ele precisa ser capaz de ficar muito tempo correndo, ele precisa melhorar o limiar dele e precisa aumentar o VO2 máximo dele. Se a gente fosse traduzir para o que interfere na performance da corrida, nós temos aqui o VO2 máximo, o limiar anaeróbio, o limiar metabólico e a economia de corrida. E aí tem uma questão de um quarto fator, que é a durabilidade, que está atrelado à economia de corrida. Aqui, digamos que você vai melhorar a sua economia de corrida, não é exatamente assim, mas para a gente pensar que fazendo a resistência eu consigo ser mais econômico, melhorar a utilização do oxigênio, ser capaz de permanecer fazendo o exercício por mais tempo. Aqui, treinos de capacidade, com intensidade de 80% a 90% do VO2 máximo, e que a gente tem a duração em torno de 20 a 60 minutos. Eu recordo que eu falei na aula anterior com vocês, que aqui são as 3 zonas, né? Z1, Z2 e Z3. O Z2, que é as corridas de 10 quilômetros, 15 quilômetros, e talvez algumas pessoas de 21 quilômetros, elas ficariam dentro dessa intensidade, de 80% a 90% do VO2 máximo. Porque como que eu vou saber se os 21 quilômetros dela está dentro dessa intensidade ou da outra? Aí vai ser só testando. Por isso que eu coloquei lá 75%, né, de intensidade do VO2 máximo para 21 km, para 42, para 30. Aí a questão foi uma orientação matemática. Não seria tão fácil a gente saber se ela vai correr 21 km a 90% ou a 75%. Vai ser o treinamento que vai estar te mostrando isso e alguns outros parâmetros também. E a gente tem, né, por isso que eu falei, mais matemático do que biológico.
mas com certeza, assim, os 10 quilômetros e possivelmente a maior parte das pessoas dos 15 quilômetros, ela corre com essa intensidade de VO2 máximo, de 80% a 90% do VO2 máximo. E o objetivo dentro desse treino é você aumentar o seu limiar. Você lembra que a gente fez na semana passada também, né? A análise do desempenho, a análise da performance. Digamos que você pegou um atleta que ele é resistente e precisa melhorar a velocidade. Alguns treinos que você vai fazer com ele serão treinos para melhorar essa capacidade dele. Treinos em que ele vai fazer ali 90% do VO2 máximo, 85% do VO2 máximo. Aí você começa a fazer o fartlek. Fartlek planejado com duas velocidades. Uma de resistência, outra de capacidade. Uma eu faço a 75%, o estímulo mais fraco do fartlek, e o estímulo mais forte faço a 85%. E o último, que é a potência, aqui é focado em aumentar o VO2 máximo. Por quê? Porque para você aumentar o VO2 máximo, você tem que fazer o coração bater forte. E aqui é onde o coração bate forte. Aqui que você consegue fazer ele bombear mais sangue, mais oxigênio para o corpo e treina o corpo a utilizar esse oxigênio para gerar energia.